Estamos de volta com a Manhã da Piedade nesta sexta-feira. Hoje é dia 1º de novembro de 2019. Já iniciamos então o mês 11, do ano de 2019. Bom, está na hora da nossa catequese, gente? Hoje vamos refletir então sobre um tema muito especial. Nós já sabemos que a Igreja Católica dedica, alguns dias da liturgia para homenagear alguns santos, Mas muitos mártires não são tão conhecidos de todos nós. Então hoje é um dia dedicado a todos eles, é dia de todos os santos. Então, para a gente entender melhor o que significa esse dia, essa tradição, nós vamos conversar com o nosso querido Padre Wellington Santos na nossa catequese de sexta-feira. Padre Wellington, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria, obrigado pela acolhida e é muito bom estar com vocês, nesse momento, nesse quadro tão bonito da catequese. E é hora da gente aprender um pouquinho com o Padre Wellington, Verdade. A gente ouve tantas pessoas falarem, dia 1º de novembro é dia de todos os santos. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta data, da importância dela, do significado para cada um de nós, Padre. É uma festa bonita quando a gente para poder trazer de memória no nosso coração todos os santos. Primeiro, para a gente compreender, quando a gente fala de igreja e pensando nos fiéis, a gente divide ela em categorias. É a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui na terra, que estamos ainda na luta, no processo de evangelização. A igreja triunfante, que são os fiéis já falecidos, que estão no reino dos céus. E a igreja padecente, que é o que a gente diz dos fiéis que estão no purgatório. Então, quando nós celebramos a festa de todos os santos, nós estamos festejando a comunhão desta igreja militante e a igreja triunfante, nessa perspectiva bonita de tomar mesmo, de fazer memória de tantos homens e mulheres que deram sua vida pelo reino de Deus. Não estão inscritos talvez aí no rol dos santos canônicos, os que estão nos nossos altares, mas no dia a dia deram testemunho de fé e são santos. São santos do cotidiano. Então, quando a gente vai falar de todos os santos e santas, aí a gente vai lembrar daqueles que tiveram virtudes heróicas e por isso estão nos nossos altares, mas também daquelas pessoas da nossa convivência, do nosso dia a dia, dos nossos antepassados, que deram seu testemunho de fé, ao seu modo, mas também deram testemunho de fé. Ou seja, então hoje todos eles são lembrados. São lembrados numa perspectiva bonita, até que está no Apocalipse São João, que diz que ele vê, pela graça de Deus, uma multidão, 144 mil, uma multidão daqueles que foram alvejados no sangue do Cordeiro, considerados justos e adentravam o reino dos céus. É um número muito simbólico. Se a gente pensar 144 mil, nós temos no planeta Terra mais de 7 bilhões de pessoas, mas é um número extremamente simbólico para poder dizer 12 vezes 12 vezes 1000, então as tribos de Israel, os apóstolos, e 1000 na Bíblia é símbolo de totalidade, quando a gente pensa pessoas, então vai dizer ali Apocalipse São João. Então toda essa totalidade daquelas pessoas que firmam-se no testemunho dos apóstolos, na nossa tradição, que vem lá do povo de Israel, e que cumprem essa vontade de Deus, adentram no reino dos céus. Aí a gente celebra a festa de todos os santos e santas. Nós temos informações de quando exatamente que essa celebração teve início, Padre? Ela tomou corpo mesmo quando o Papa Bonifácio IV, mais ou menos no ano 609 ou 610, ele dedica o Panteão, que era um templo pagão romano, dedicado ao culto de todos os deuses, dedica este templo a Maria e aos mártires. Então começa, isso foi no dia 13 de maio de mais ou menos 609, 610. Em 741, aí outro Papa, ele muda essa festa para 1º de novembro, que é o que nos vem até hoje. Então veja, uma festa muito antiga e que é celebrada na igreja para poder falar do testemunho destes homens e mulheres no seu caminho de fé. Agora, na Santa Missa, a igreja propõe aí a leitura do Evangelho das Bem-aventuranças, Se espelham aí na vida dos santos, é isso? Essa leitura do Evangelho para esse dia, ela é perfeita para poder nos dizer assim, olha, qual que é o caminho de santidade? Porque a gente está falando de santos e santas, porque existe um caminho de santidade. E as bem-aventuranças são esse caminho de santidade para nós todos, foi para todos que escutaram as palavras de Jesus e por isso conseguiram virtudes heróicas, um testemunho bonito.
Então as bem-aventuranças são esse modelo para que nós possamos viver hoje a nossa fé. É o caminho de santidade, é a gente se colocar na atitude de viver a misericórdia, de ser pobre de espírito, daquele que vai olhar para a situação, olha, é fome e sede de justiça onde não tem essa justiça e buscar, né, viver essa presença de Deus. Agora, padre, qual é o valor da intercessão dos santos? Então, é algo que é interessante a gente dizer, que causa muita confusão. Pois é, as pessoas confundem bastante. Bastante, porque quando a gente tem os nossos santos de devoção, a gente conta com eles simplesmente para intercessão. E simplesmente não é no sentido de menosprezar, mas é de pensar assim, olha, os santos, eles não são deuses, Maria não é Deus, então nós não adoramos, que aí é a confusão, né, que muitos têm, que nos acusam dentro dessa percepção. Nós recorremos à intercessão desses santos, o que está no documento da igreja. O que é diferente de adoração. Muito diferente. No entendimento, e até muitos santos místicos, Santa Teresinha mesmo falava que ela ia gastar o seu céu fazendo bem para as pessoas que estavam na terra. Então, de uma concepção, né, desses homens e mulheres que intercedem por nós junto a Deus. É simplesmente de pensar assim, olha, é contar com um recurso, né, de alguém que, por amor à igreja ou por amor a nós, pessoas queridas, que vão interceder, que vão buscar fazer o bem por nós. Né? Pensando que quando chegamos ao fim da nossa vida, ela não termina ali. Né? Aí a vida está em Deus. Estando junto de Deus, intercedem por nós. Isso está dito nos documentos do Concílio Vaticano II, isso é amplamente dito na nossa igreja. Mas aí muitas pessoas ficam com dúvida, né, e questionam até por que a Igreja Católica cultua, né, essa imagem dos santos. Aí encaixa bem nisso que o senhor disse, né? Sim, é a confusão, tanto que a gente acaba tendo que lidar com essas situações. E para poder dizer que quando a gente tem intercessão, a gente, enquanto seres humanos, a gente é muito simbólico, a gente precisa de símbolos para significar as coisas. E as imagens são símbolos. É algo que até pensando, quando preparava, vi numa analogia assim, olha, eu estou indo para a praia, aí quando eu chego tem uma placa escrita assim, praia a 10 quilômetros. Pensando, essa placa é como a imagem do santo. Eu quero chegar no reino de Deus, eu quero estar no caminho com ele. Aí, quando aquela eu placa vejo, é só um direcionamento, caminho eu a não ser vou parar ali seguido. diante dessa placa. Exatamente. É só assim, para me mostrar o caminho a seguir. É justamente isso, né, a percepção que a gente precisa ter dos santos. Eles nos mostram um caminho a seguir, pelo exemplo de vida que dão. São pessoas, né, homens e mulheres, que quando escutaram a proposta do Evangelho de Jesus, do seguimento a Ele, levaram isso como a máxima da sua vida, mesmo diante das fragilidades. Então se tornam excelentes exemplos para a gente poder, né, buscar viver de forma mais autêntica o chamado de Deus em nossas vidas, o chamado à santidade. E essa devoção aos santos na Igreja Católica vem há muito tempo, né, padre? Então, desde o início, né, a gente olha nas catacumbas lá do Império Romano, lá nas catacumbas de Roma, lá já fala dos santos, São Sebastião, né, Santa Cecília, de que as pessoas costumavam ir até o lugar onde eles foram sepultados para ali dedicar, né, orações, né, de falar da beleza, do testemunho de que esses homens e mulheres deram. Os mártires, no início, principalmente, porque eles inspiravam, impulsionavam muitas pessoas no segmento de Jesus Cristo pelo testemunho que deram. Então, desde o início da igreja. Então, hoje é um dia especial de fazermos orações aí a todos os santos, de uma forma geral, além daqueles, claro, que nós já temos nossas preferências, nossas devoções também. É né? claro, aí é lembrar até dos nossos familiares. Quando a gente falar de todos os santos e santas, lembra de todo o povo de Deus que cumpriu bem a sua missão. Padre, hoje, 1º de novembro, amanhã, sábado, dia 2, nós celebramos o dia de finados, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa data para quem está em casa, qual que é o significado, o que nós celebramos, então? Dia de finados é uma data importante porque nós vamos trazer memória de pessoas queridas que já morreram. Certo de que a morte, ela não é o fim de uma história, ela é a transformação da vida, quando a gente é colocado no colo de Deus, né? A gente experimenta esse amor de Deus. Então nós celebramos, né, neste dia, de pensar, né, de toda a importância da festa, nós celebramos o momento, né, de homens e mulheres, dos fiéis, defuntos, isso já de uma tradição bem antiga, que confiaram-se em Deus.
Aí é a esperança que a gente caminha por toda a nossa vida. Celebrar finados, a gente está celebrando a vida, não é a morte. A gente está celebrando a ressurreição. Né? Bem do contrário, a gente até costuma ir nos cemitérios neste dia, mas não é para poder ali cultuar a morte, né? Que são sinais de morte que a gente ali vai ver, mas a gente vai alimentar a nossa esperança da vida e da vida eterna em Deus. Importante isso, né? Essa diferença, não é a morte então, Não. É a vida, é a ressurreição. Sim. E para as pessoas que estão em casa, né, que já estão pensando nesta data de amanhã, como viver, o que fazer neste dia de amanhã em homenagem, em respeito aí às pessoas queridas, aos nossos familiares que já partiram dessa vida? Então, a primeira atitude é a de oração. É algo bonito porque desde a Didaquê é um documento que saiu no ano 100, né, que foi escrito no ano 100 da nossa era cristã, que é a instrução dos apóstolos, e lá já dizia para nós rezarmos pelos mortos, pelas pessoas falecidas. Então a oração ela é muito importante, né, porque nos conecta, nos coloca em comunhão. A gente falou de todos os santos e santas, são estes que passaram pela morte para alcançar a vida eterna. Então é criar essa disposição de oração, aí é trazer, claro, com saudade as pessoas, né, nossas queridas que já faleceram, porque elas trazem testemunhos, mesmo que tenham fragilidades, que todo mundo carrega as suas, mas trazem testemunho que nos inspiram no nosso dia hoje, né, no nosso jeito de viver este tempo presente. Então é criar essa disposição, é hora que a gente deixa a sensibilidade ficar lá um pouco mais, né, para a gente lembrar dessas pessoas que partiram, o quanto elas nos amavam e nós as amávamos. Agora tem pessoas que não se sentem confortáveis, não se sentem bem indo ao cemitério. Vale então fazer oração em casa, Sim. na igreja? Sim, olha, as nossas paróquias, praticamente todas oferecem celebrações eucarísticas. Então, de ir participar, de rezar por essas pessoas, de colocar como intenção, né, de missa, que é algo importante, que toca, né, de olhar a profundidade aí dessa comunhão que a gente faz, na certeza do que a gente já tinha dito antes. Olha, a morte ela não termina uma história, não acaba ali quando morre. Né? É uma passagem, é a Páscoa que a pessoa celebra, é esse estar inteiro nas mãos de Deus. Tá certo. Padre Wellington Santos, muito obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima sexta-feira. Obrigado, que todos os santos intercedam por nós. Amém. Amém. Bom, lembrando a você que a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte preparou, né, uma programação especial de celebrações nos principais cemitérios da capital. Então, para você ter mais informações sobre os horários, os locais, basta acessar o site, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte, arquidiocesebh.org.br. Nós vamos colocar o endereço para facilitar aqui na telinha para você. E eu quero lembrar também que você pode rever essa conversa com o nosso querido Padre Wellington Santos no nosso canal lá no YouTube, viu? youtube.com/Manhã da Piedade. Você também não pode deixar de participar do nosso grupo de WhatsApp, é o grupo de WhatsApp do programa Manhã da Piedade. Síria, como que eu faço para participar? É muito simples, basta você mandar uma mensagem de texto para o número que está aqui na sua telinha e aí, né, o integrante da nossa equipe já vai adicionar você a este grupo. E aí você vai passar a receber diretamente no seu celular, aí no seu smartphone, todo o conteúdo aqui do Manhã da Piedade. Combinado então? Bom, e agora está na hora de programarmos para o fim de semana, né? O que você vai fazer com seus amigos, familiares? Tem muita coisa bacana acontecendo na nossa cidade, viu? Então, agora tem a nossa agenda cultural. Para abrir nossa agenda cultural da semana, a dica é um evento delicioso que começa nesta sexta-feira. É a 19ª edição do Belo Horizonte Restaurant Week, que traz mais uma vez para a capital mineira um dos maiores festivais gastronômicos do país. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, os restaurantes de BH prepararam um menu especial com valores fixos para levar aos clientes experiências deliciosas. Para conferir os locais participantes e os cardápios, acesse o site do evento. O Palácio das Artes recebe nesta sexta-feira um dos maiores nomes da música pop brasileira atual. É o cantor Jão, que apresenta em BH sua turnê Anti-Herói, com o repertório do seu álbum mais recente de mesmo nome.
Nascido no interior do estado de São Paulo, João é uma das maiores revelações da música brasileira recente e já tem grande número de fãs por todo o país. É nesta sexta-feira, às 9 horas da noite. Para quem gosta de teatro, a dica é a peça Sísifo, com Gregório do Vivier e Vinícius Calderoni. Em cartaz neste fim de semana no SESI Minas, a apresentação traz a história do mito grego clássico, mas com referências da vida na modernidade, hiperconectada pela tecnologia. A peça fica em cartaz nesta sexta-feira e neste sábado. Sucesso de público nos teatros, a peça Banho de Sol está de volta a Belo Horizonte em apresentação única. Fruto do projeto A Arte como Possibilidade de Liberdade, a peça tem como foco o encontro entre artistas e mulheres em privação de liberdade e as modificações provocadas por essa experiência em cada uma. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube ou pelo site Eventim. Um dos grandes nomes da música brasileira, Alceu Valença, apresenta sua nova turnê neste domingo no Palácio das Artes. O show Amigo da Arte traz canções que ressaltam o diálogo entre a obra do cantor pernambucano e suas referências na literatura, poesia, filosofia e nas artes em geral. A apresentação acontece às 19 horas no Grande Teatro do Palácio das Artes. E para começar a semana ao som de boa música, o Conservatório de Música da UFMG recebe a cantora Bárbara Rodrigues e banda. Na apresentação, Bárbara interpreta versões de grandes nomes da MPB, como Lulu Santos, Milton Nascimento e Flávio Venturini. É na próxima segunda, às 19h30. Depois de ficarmos bem informados, então, com as principais dicas culturais para o fim de semana, vamos para um rápido intervalo e eu volto já.